Você sabia que Os Incríveis esconde um dos segredos mais sombrios da Pixar? A Operação Cronos não só mostra que vários super-heróis foram mortos pelo Omnidroid, como também deixou rastros que quase ninguém conhece. Nos extras do DVD existem arquivos secretos da Agência Nacional de Supers com entrevistas desses heróis antes deles morrerem. E hoje a gente vai abrir esses registros para revelar o lado mais obscuro por trás dos Incríveis. Eu afirmo uma coisa para vocês, depois desse vídeo, vocês nunca mais vão assistir Incríveis como antigamente. Vem comigo! Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. A Operação Cronos ficou muitos anos em segredos até que o Senhor Incrível descobriu que o Síndrome matou vários heróis para treinar lá o seu Omnidroid. Só que tem um detalhe aqui que pouca gente conhece. Existem arquivos secretos da ANS, que é da Agência Nacional de Supers, escondidos nos extras do DVD. São entrevistas confidenciais desses heróis, revelando seus poderes, personalidades, relacionamentos e até fraquezas que levaram à morte de cada um. E aqui a gente vai seguir a linha do tempo da Operação Cronos e abrir esses arquivos, começando pelos supers que caíram diante da primeira versão do Omnidroid. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vocês não vão acreditar. Então vem comigo e vamos começar de fato. Galera, diferente de muitos supers, esse aqui não acreditava na violência. Na sinceridade, na moral, tá? Tem uma coisa que faz parte do trabalho de um super-herói. A pancadaria, a violência, que eu acho extremamente desagradável. Líder dos Fantasmáticos, ele usava sua telepatia para evitar conflitos antes mesmo que começassem. Ele lia mentes, previa intenções, alguns inclusive juravam que ele conseguia enxergar o futuro. Mas os arquivos revelam algo muito estranho sobre ele. A sua maior fraqueza era justamente tentar invadir mentes de animais. Bastava um esquilo para deixar ele completamente fora de si. Agora, por que a agência registraria esse detalhe com tanto cuidado? O destino dele ele foi sombrio, eu já aviso vocês. Tudo bem, ele foi morto pela primeira versão do Omnidroid, mas o mais perturbador aqui é o fato que aconteceu depois. O seu cérebro ele foi preservado em um laboratório, oficialmente como recurso valioso para a agência. Extraoficialmente, ninguém sabe o que a ANS realmente queria com isso. Psíquica foi fundadora dos Fantasmáticos. Oficialmente ela era considerada uma heroína, mas os arquivos da agência mostram um lado dela completamente diferente. Os seus poderes eram impressionantes de fato, tá? Ela conseguia paralisar um inimigo por até 30 segundos, mover objetos com a mente, e o mais assustador é que ela conseguia tomar o controle total do corpo de outra pessoa. Só que esse último poder dela tinha um preço. Enquanto ela possuía uma mente, o próprio corpo dela ficava indefeso. Os documentos ainda revelam algo perturbador sobre ela. Ao invés dela combater o crime, Psíquica usava seus dons para manipular a vida de pessoas a qual estavam ao seu redor. Há registros de que ela forçava os namorados das próprias amigas a terminarem com elas, e apenas para conseguir depois transformá-los em seus parceiros. Tinha uma queda pelo zagueiro bonitão do time de futebol lá da escola, que era também o namorado da minha melhor amiga. Aí eu psicomentalizei ele e fiz com que o garotão me convidasse pra ir ao baile e terminasse com a minha amiga. No fim, sua trajetória também terminou como a de tantos outros. Foi morta pela primeira versão do Omnidroid. Só que há uma dúvida que os arquivos ainda não esclareceram sobre ela. Será que a agência realmente tentou impedi-la ou apenas esperou que a máquina resolvesse o problema por eles? Fica a questão. Um herói diferente de todos os outros, ele não tinha uma identidade secreta, ele vivia 100% como super-herói, sem separar a vida pessoal e heróica. Seus poderes, cara, eram de fato incríveis, ele conseguia manipular a densidade atômica, se transformar em gás e até virar um buraco negro, embora ele nunca tenha usado essa última habilidade porque ele destruiria o planeta inteiro. E essa acaba sendo a sua maior fraqueza. Nos arquivos da ANS,
O áudio revela que ele era quase indestrutível. Apesar de ser indestrutível por causa de minha alta densidade, eu sou igualzinho a você, garota. Mas também tinha uma baixa autoestima e uma personalidade um tanto quanto instável. Ele se recusava a seguir as normas da agência, mas o verdadeiro mistério é sobre a sua morte. Os relatórios oficiais dizem que ele foi derrotado pelo primeiro protótipo do Omnidroid. O arquivo do Homem Universal termina com uma pergunta que ninguém conseguiu responder até agora. Como que um ser que é quase invulnerável caiu diante de uma máquina ainda em testes? Pouco tempo depois, a agência começou a registrar os efeitos da segunda versão do Omnidroid e os relatos dos heróis sobreviventes são ainda piores. Ela controlava o fogo e tinha um temperamento tão quente quanto os seus poderes. Nos áudios da ANS dá pra sentir a sua personalidade, que seria de uma mulher intensa, meio rebelde e que não se importava muito com as regras. Eu sou muito independente. Não preciso de helicóptero, não preciso de avião, posso aquecer o ar e me fazer levitar. Não preciso de acessórios, as chamas saem direto de minha pessoa. Que desperdício, não acha? Pois é, muitos super-heróis têm equipamentos, mas eu acho que isso é um tremendo desperdício. Tem que ficar fazendo manutenção toda hora. Eu só tenho um super uniforme e pronto. Eu curto a minha independência. Mas os documentos também mostram as suas vulnerabilidades. Frio e água, por exemplo, eram o seu ponto fraco. E havia uma menção a um relacionamento congelado. Vocês acreditam? Seu oposto natural, né? A história dela tomou um rumo ainda mais sombrio. Pinga Fogo acabou sendo a única super-heroína a ser presa e cumpriu pena. Passou por reabilitação, mas a agência nunca voltou a confiar nela por completo. E essa desconfiança, registrada nos arquivos, parece ter traçado o seu destino final. Eliminada pela segunda versão do Omnidroid. Os registros da ANS descrevem Fala Mansa como um herói que lutava para conseguir conquistar reconhecimento, só que ele nunca conseguiu o apoio do público. O seu poder era projetar explosões sônicas, mas havia um problema nisso aqui. Se alguém refletisse essas ondas contra ele, ele ficava enfraquecido. Outro detalhe curioso e trágico sobre ele é que uma simples laringite, por exemplo, poderia neutralizar ele completamente. Então, suas habilidades ficariam sem efeito algum e deixá-lo totalmente inútil, então. No áudio da ANS dá pra ouvir ele tentando falar, mas a voz sai rouca e fraca. Hoje eu meio que tô de folga. Eu estourei a minha garganta pra assustar um super vilão. Dei uns berros e acho que exagerei na dose. Com essa crise danada tem gente que tá matando cachorro a grito. Já eu mato outras coisitas mais. O Fala Mansa chegou ainda a integrar o trio Tremendão, mas o seu destino final foi sombrio tanto quanto dos outros. Ele foi morto pela segunda versão do Omnidroid. Um herói que entrou para a história ao se tornar o primeiro super a derrotar um Omnidroid. Os seus poderes de controlar ar e criar ventos cortantes eram impressionantes, mas até mesmo ele tinha vulnerabilidades e sofria de claustrofobia. Os arquivos da ANS ainda revelam outras curiosidades sobre ele. O herói era andrógeno e de gênero ambíguo. Já foi integrante dos Fantasmáticos e parceiro do Tudo Vê. Mas o mais estranho aqui é que seu áudio da agência está incompleto. Relatos indicam que a gravação foi danificada durante uma missão. Agora, o que teria sido registrado ali? Que segredo a agência tentou apagar? O destino dele, assim como tantos outros, terminou de forma trágica, morto pela segunda versão do Omnidroid. E se o segundo protótipo já se mostrava tão letal, a história indica que a Operação Cronos não havia terminado. Isobaro não era o mais forte em combate físico, mas os arquivos da ANS descrevem seu poder como único e extremamente versátil. Por exemplo, ele tinha capacidade de manipular a densidade atômica, alterando a forma da matéria à vontade. Nos áudios internos, é possível ouvi-lo explicando como ele conseguia criar objetos úteis do nada, improvisando soluções em meio às batalhas. Bom, eu tenho o poder de manipular a densidade atômica, me permitindo alterar a forma da matéria. Não entendeu, não? Bom, digamos que você estava jogando futebol, né? Caiu no chão, ralou o joelho. Eu posso, por exemplo, ajudar você sem o menor problema. Eu não sou um esparadrapo humano, eu sou melhor do que isso. Além disso, o Isobaro ele possuía um dom de curar ferimentos menores, aplicando suas habilidades em si mesmos e nos outros heróis durante as missões. Essa combinação de poderes e inteligência estratégica fez dele um verdadeiro faz-tudo da agência. Foi ele que conseguiu derrubar a segunda versão do Omnidroid, usando pura criatividade e seus poderes. Mas
Infelizmente, quando o inimigo evoluiu, o Isobro ele não resistiu e acabou morto pela terceira versão do robô. Hypershock era um herói conhecido por todos, mas nem sempre pelos melhores motivos. O seu poder era insano. Ele conseguia criar ondas sísmicas no ar e até provocar terremotos inteiros. Mas junto com esse poder vinha uma reputação nada boa. Nos arquivos da ANS, por exemplo, ele aparece como um cara de pavio curto, sempre mal-humorado e com fama de cachaceiro. Olha aqui, eu podia estar lá fora agora combatendo a malandragem, salvando vidas ou curando essa ressaca! Um verdadeiro babaca, eu diria. O herói não ligava muito para a segurança nem dos colegas, nem dos super-heróis, nem dos civis. Nada. Na entrevista dá para sentir o desprezo dele. Era o retrato de um herói poderoso, mas completamente imprudente e perigoso. Mesmo assim, ele teve seus momentos de glória. Foi capaz de derrotar a terceira versão do Omnidroid, mas não passou da quarta, onde acabou sendo também morto. Uma heroína com poderes solares. Durante o dia, ela era praticamente invencível, mas quando chegava à noite, ficava totalmente vulnerável. Lembrando até o Scanner, né? Quem conhece? Sol da meio-dia, né? Nos áudios secretos da ANS, dá para ouvir a própria heroína revelando que seu corpo funcionava como um painel solar, absorvendo energia direto da luz. O lance da captação de energia solar é legal para o meio ambiente, lógico, mas não é legal para mim. Limita demais as minhas habilidades. Ela integrava uma equipe de elite chamada Trio Tremendão, junto com um poderoso e conhecido Olho Laser. Mas como toda super equipe, não demorou muito para a faísca virar um incêndio. Personalidades fortes, egos em choque e conflitos internos acabaram detonando a união deste grupo. E a sua trajetória também terminou de forma trágica, derrotada pela temível quarta versão do Omnidroid. Seus poderes eram únicos, rajadas de plasmas captadas por antenas de certos insetos, além da habilidade dela conseguir voar. Ela integrava os fantasmáticos, mas no seu caso ele é um dos mais misteriosos entre todos os heróis. Os áudios da ANS sobre ela estão danificados e cheios de ruídos. Arquivo de áudio de Plasma Boom foi apagado devido à sua aura eletromagnética. Marcar nova gravação. Nos registros afirmam que isso poderia ser por conta da sua própria aura eletromagnética. Mas será mesmo? Eu duvido. Ainda mais por conta de seu caso, que não há confirmação de sua morte. Ela é uma das poucas super-heroínas que o registro da agência não indica um óbito, deixando em aberto a possibilidade de que ela tenha sobrevivido. Pouco se sabe sobre seu histórico e nível de ameaça, mas os registros indicam que ela enfrentou a quarta versão do Omnidroid, e isso prepara o terreno para a próxima fase da Operação Cronos, a quinta versão e ainda mais letal. O único herói que não morreu em vão. Seus poderes eram disparar explosões de energia pelos olhos, controlados por um capacete especial. Mas até ele tinha fraquezas. Superfícies reflexivas, por exemplo, podia tornar seus ataques imprevisíveis. Ele era visto como um bom cara, mas apesar disso a ANS ainda descrevia ele como meio monótono e também sem senso de humor. Ele começou nos Fantasmáticos, mas acabou saindo depois de uma rivalidade com o Tudo-V. Mais tarde, quando o Dinamite morreu, ele foi escolhido para assumir o posto do Trio Tremendão, o que mostra o quanto ele era respeitado entre os supers. O Olho Laser ele conseguiu derrotar a quarta versão do Omnidroid, um feito impressionante, mas a sua morte acabou na luta contra a quinta versão, onde ele foi morto. Ainda assim, ele deixou uma marca essencial na história. Antes dele morrer, ele usou o próprio raio laser para gravar na Pedra da Caverna a senha Cronos. E foi essa senha que permitiu o Senhor Incrível a desvendar o plano do Síndrome e mudar o rumo de toda a história. Ela tinha poderes únicos, podendo absorver e emitir gases, além de criar descargas elétricas e vendavais. Mas o que chama a atenção não são só suas habilidades, e sim a sua vida pessoal. A fita da ANS revela que ela era uma estudante de química e cuidava de um tio doente e ainda tentava equilibrar tudo isso com a vida de heroína. Essa responsabilidade dupla a torna uma das personagens mais humanas entre todos os supers. E apesar da sua dedicação e poder, a Storm Surge encontrou seu fim na quinta versão do Omnidroid, mas os registros indicam também que a Operação Cronos ainda não tinha chegado ao fim. Então, fica a pergunta: o que teria acontecido
na sexta versão. O nosso Capitão Pátria da Pixar. Literalmente, tá? Esse herói estava longe de ser um exemplo. O Gamma Jack ele acreditava que os super-heróis eram uma raça superior, além de ter poderes absurdos como, por exemplo, explosões de radiação controladas de até 100 metros. Mas o que realmente marcava Gamma Jack era a sua personalidade. Uma personalidade arrogante, narcisista e misógino. O áudio da NS também é perturbador. Ele mesmo admite de forma fria que se ele tivesse que escolher entre salvar uma mulher bonita ou um homem, ele salvaria a mulher sem a menor empatia pelos demais. Então dou uma geral no ambiente e verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Pois é, se me aparece o dono da padaria barrigudo de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila, eu só lamento. Durante a Operação Cronos, ele enfrentou o 5º protótipo do Omnidroid e conseguiu vencê-lo, que foi de fato um grande feito, e deixou atrás apenas do Senhor Incrível em força. Mas não teve a mesma sorte contra o 6º modelo, que resultou então a sua morte. Pois é, pessoal, quem diria que uma simples extra de DVD escondia tanta história sombria e detalhes, né, sobre esses heróis que a gente nem imaginava. Inclusive, me desculpa se eu de alguma forma estraguei a sua infância, porque eu também fiquei muito surpreso. Agora, tem muito mais informações sobre esse lado sombrio dos Incríveis. E se vocês quiserem mais conteúdo desse, deixa aqui nos comentários que a gente traz para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão que ajuda demais a gente e ativar o sininho, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!